Sua entrada está liberada, pode vir, o segurança de 50 anos me disse na ronda. Eu, com 19, entrei. A voz dele, rouca, grave, ecoou no corredor mal iluminado do prédio antigo. Minhas mãos, que até segundos atrás seguravam firme a alça da minha bolsa, agora tremiam, úmidas. Um arrepio percorreu minha espinha, começando na nuca e descendo até o cóccix. Senti um calor subir pelo meu pescoço, queimando minhas bochechas. Meu coração disparou, batendo forte contra as costelas, como se quisesse escapar. Medo? Talvez? Desejo? Definitivamente. Ele me olhou nos olhos, um olhar intenso, que parecia me atravessar. E naquele instante, eu soube. Sabia que estava cruzando uma linha, entrando em um território desconhecido, perigoso. Mas por algum motivo eu queria. Queria muito. Aquele prédio, imponente e silencioso no coração da cidade, guardava segredos. Segredos que eu, ingenuamente, achava que estava pronta para desvendar. A cada passo que eu dava no corredor frio, o cheiro de mofo e poeira se misturava com uma fragrância masculina, amadeirada que emanava da sala no final do corredor. O som dos meus saltos ecoando no silêncio era a única trilha sonora da minha jornada rumo ao desconhecido. O que eu esperava encontrar ali? Talvez uma resposta. Talvez uma aventura. Talvez, apenas talvez, uma parte de mim que eu ainda não conhecia. Vocês já sentiram essa atração pelo proibido? Essa vontade de quebrar as regras, de se entregar ao desconhecido, mesmo sabendo dos riscos? Se sim, cliquem no botão de curtir e se inscrevam no canal. Porque essa história está apenas começando. E acreditem, ela vai ficar muito, muito quente. A sala era um labirinto de livros antigos, prateleiras empoeiradas que chegavam ao teto, e móveis de madeira escura, com entalhes que pareciam contar histórias de outros tempos. No centro, uma escrivaninha imponente, iluminada por um único abajur, criava um círculo de luz que parecia me hipnotizar. Aquele era o escritório dele, o guardião silencioso. Ele, o homem que me atraía e me intimidava ao mesmo tempo, com seus olhos profundos e sua aura de mistério. Eu estava ali para entregar um documento importante, um trabalho da faculdade que poderia mudar o rumo da minha vida. Mas, naquele momento, a minha carreira, o meu futuro, tudo parecia insignificante, perto da força daquela atração. Eu sempre fui a garota perfeita. Notas altas, comportamento impecável, o orgulho da família. Nunca se desvie do caminho, minha mãe sempre dizia. A vida é uma linha reta, e qualquer desvio pode te levar à ruína. Mas ali naquele escritório, eu sentia uma força me puxando para fora da linha, me convidando para explorar as curvas perigosas do bairro mais desconhecido. E havia um livro antigo de capa de couro, que eu tinha lido na biblioteca da universidade. A Arte da Entrega. Um trecho em particular ecoava na minha mente. As regras são feitas para serem quebradas, principalmente aquelas que nos impedem de viver plenamente. Sua entrada está liberada, pode vir. O segurança, um homem de uns 50 anos, me disse com aquela voz rouca, grave, que parecia vibrar no ar. Eu, com meus 19 anos, recém-chegada à cidade grande, senti um choque percorrer meu corpo. Aquele corredor mal iluminado, o cheiro de poeira e o olhar dele queimando em mim, tudo conspirou para criar uma tensão quase palpável. Meus dedos formigavam, minhas pernas ficaram bambas. Engoli em seco, sentindo a garganta apertar. Era como se uma corrente elétrica tivesse me atravessado, me deixando arrepiada e ao mesmo tempo estranhamente excitada. O que ele queria dizer com liberada? Liberada para quê? A pergunta martelava na minha cabeça, enquanto eu sentia meu corpo reagir de uma forma que eu nunca tinha experimentado antes. Um calor subiu pelo meu ventre, se espalhando por todo o meu corpo, me fazendo sentir úmida, latejante. Eu sabia que devia ter medo, devia sair correndo, mas meus pés pareciam presos ao chão. Uma parte de mim, uma parte escondida, obscura, queria ver até onde aquilo ia. Queria sentir o perigo, a adrenalina correndo nas veias. E naquele instante, eu soube que não ia resistir. Eu ia entrar. A tensão crescente no ar enquanto caminho pelo corredor escuro e silencioso, cada passo ecoando como um tambor no meu peito. A cada metro que eu avançava, o cheiro de mofo e madeira velha se intensificava, misturando-se com a fragrância amadeirada que eu havia sentido antes, agora mais forte, mais presente, quase me sufocando. Minhas mãos, úmidas de suor, se agarravam à alça da minha bolsa com força, como se ela fosse a minha única âncora naquele mar de incertezas. Onde ele estaria me esperando? No final do corredor?
Em alguma sala escondida, atrás daquelas portas fechadas e misteriosas? A cada curva, a cada sombra que dançava nas paredes, meu coração acelerava. Ainda mais. Eu conseguia sentir o sangue pulsando nas minhas têmporas, um zumbido constante que acompanhava o ritmo dos meus passos hesitantes. O que aconteceria a seguir? Ele me olharia nos olhos novamente com aquele olhar penetrante que me desarmava por completo? Tocaria em mim, com aquelas mãos grandes e firmes que eu tinha visto apenas de relance, mas que já estavam gravadas na minha memória. Será que eu teria coragem de encarar o que quer que estivesse por vir? Será que eu teria coragem de me entregar ao desconhecido, de quebrar todas as regras que me aprisionavam? Vocês conseguem imaginar a cena? Aquele corredor escuro, o silêncio quebrado apenas pelo som dos meus passos, a antecipação do que estava por vir. Se inscrevam no canal para não perderem o final dessa história. O cenário, um galpão antigo com cheiro de madeira e tinta, iluminado apenas por uma lâmpada fraca no canto. Eu, a aluna ambiciosa, disposta a tudo para aprender os segredos da arte com o mestre, lembrando das palavras da minha avó. A vida é curta demais para deixar o medo te dominar. A rendição. Seu toque firme me guiando para o fundo do galpão, o cheiro de tinta fresca e serragem me envolvendo como um abraço. A lâmpada bruxuleante lançava sombras que dançavam nas paredes de madeira rústica, criando uma atmosfera surreal, quase onírica. O calor do seu corpo colando no meu, a cada passo, a cada respiração. Sua mão, calejada e forte, deslizando pela minha cintura, me puxando para mais perto. O sussurro rouco no meu ouvido. Você está pronta? Enviando arrepios por todo o meu corpo. A promessa erótica se cumprindo ali, naquele instante, naquela mistura de medo e excitação que me consumia por inteira. A tinta e o suor se misturando na minha pele, o cheiro forte me embriagando, me levando para um lugar desconhecido, onde as regras não existiam, onde só existia o desejo. Cada movimento dele um choque, um despertar de sensações que eu nunca imaginei que pudesse sentir. Me entreguei ao mestre, à sua experiência, à sua arte. Me entreguei ao meu desejo, aquela chama que queimava dentro de mim, me transformando em alguém que eu ainda não conhecia, mas que já amava. A descoberta do meu próprio poder, a força que pulsava em mim, a minha voz ecoando no galpão, o meu corpo vibrando em resposta ao dele. Não era mais medo, era prazer, puro e intenso. Descobri que o limite entre a arte e o desejo podia ser tênue, quase inexistente. Aquela noite no galpão me transformou. Não foi só sobre o toque, foi sobre a entrega, a quebra das minhas próprias barreiras. Descobri uma força que eu não sabia que existia. Um desejo que pulsava em cada célula do meu corpo. A garota perfeita tinha ficado para trás, no corredor frio e silencioso. No galpão, iluminada pela luz bruxuleante, eu renasci. Deixem seus comentários sobre o que acharam dessa história e se inscrevam no canal para mais contos como esse. Afinal, a arte da entrega é um caminho sem volta. Deixem nos comentários o que vocês acharam dessa história. Se inscrevam no canal para mais contos como esse. A arte imita a vida. Ou seria o contrário? Aquele galpão, antes um espaço de criação artística, se transformou no palco da minha própria criação, da minha transformação. A tinta, que antes coloria telas e esculturas, agora pintava a minha pele, marcando a minha rendição, a minha descoberta. O cheiro de serragem, que antes representava o trabalho bruto, a construção, agora se misturava ao cheiro do meu suor, do meu desejo, construindo uma nova mulher. Uma mulher que se permitia sentir, que se permitia desejar, que se permitia viver. Nunca mais olhei para um pincel, para um quadro, da mesma forma. Aquele segurança de 50 anos me mostrou que a verdadeira obra de arte muitas vezes se esconde nos lugares mais inesperados. Aquele encontro no galpão me transformou. Não foi apenas sobre o toque, o suor, a entrega. Foi sobre quebrar as correntes que me prendiam à garota perfeita, aquela que seguia as regras, que tinha medo do escuro, do desconhecido. Naquele espaço rústico, entre o cheiro de tinta e serragem, descobri a força que pulsava dentro de mim. Um desejo selvagem que me incendiava, me consumia, me reconstruía. Aquele homem, com suas mãos calejadas e olhar intenso, me mostrou um caminho sem volta, um caminho de entrega, de prazer, de autoconhecimento. Descobri que a verdadeira arte não estava nas telas, nas esculturas, mas na minha própria pele, na minha capacidade de sentir, de me entregar ao momento, de transcender os limites do meu próprio corpo.
A arte, afinal, imita a vida? Ou seria o contrário? A vida imita a arte, e naquele galpão, eu me tornei a minha própria obra-prima. Contem nos comentários o que acharam dessa história. Inscrevam-se no canal para mais contos como esse, para mais jornadas de descoberta, para mais mergulhos no proibido. Afinal, a arte da entrega, assim como a arte da vida, é um caminho sem volta. E que bom que é assim.